Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma fanart da linda e maravilhosa deusa Kokone. Eu já estava com esse desenho parado há semanas, mas finalmente consegui trabalhar mais nele. E eu primeiro fiz um arquivo separado, um sketch rápido de mais ou menos como eu queria que o desenho fosse. E aí eu segui meio que essa ideia e fui adicionando mais detalhes depois também. Eu acabei nem fazendo line art, mas eu tentei deixar o sketch bem mais limpinho. E nossa, eu não conseguia ver a hora de terminar isso, porque desde que chegou a atualização nova do jogo, explorar a nova área debaixo d'água é tudo pra mim, entendeu? Então assim, sou a própria piranha. E eu já falei isso antes, mas o personagem de Genshin tem muito detalhe, tipo, muito. E eu sou preguiçosa, então não estranho se no final ela não ficar nada parecida com a personagem original, porque eu nem tava seguindo a referência tanto assim. E inclusive, por falar em referência, eu não usei nenhuma propósito, então por isso que tá essa coisa horrenda. Mas enfim, na hora de colocar as cores, eu meio que fiquei em dúvida sobre quais usar, se eu deixava mais como na referência, no que eu tinha feito antes, ou se eu deixava tudo num tom mais azul pra combinar com a água. Enfim, eu gosto de deixar vários tons diferentes assim, e não só o desenho meio que monocromático. Na parte da água eu fiz uma coisa bem simples mesmo, não me foquei tanto nisso porque depois eu ia desfocar o fundo de qualquer forma, então ficou bem mais simples. Aí depois eu adicionei uma camada de multiplicação com um tom mais escuro de azul, e nele também adicionei um foco de luz assim. Depois dessa parte é basicamente só eu renderizando o desenho. O olho eu nem lembrava direito que não era azul, eu acho que era roxo, sei lá. Mas enfim, eu só usei essa cor por causa dos peixinhos. Aí eu fui arrumar o cabelo pra dar mais uma limpada e adicionar uns detalhes também, que tava bem simplesinho. E assim como na roupa também eu fiz a mesma coisa. Eu adicionei uns detalhes de luz prisma, eu não sei lá como é que chama isso, mas são aquelas luzes com um efeito de arco-íris que eu acho super fofo. Mas é bem facinho de fazer, aliás, é só fazer tipo pontinhos ovais com um brush qualquer, com uma cor branca, e depois com um aerógrafo você pinta metade de cada um de preto. Aí você vai e usa a opção de mapa de gradiente com as cores do arco-íris, ou você pode pintar com arco-íris normal, só que dá trabalho. E depois é só usar a camada com algum modo de mesclagem que você goste. Eu normalmente uso o modo de adicionar, mas pode usar tela, sobrepor e vários outros também, que fica um efeito legal também. Aí também ajustei eles depois para variar mais o tamanho, e usei um desfoque de movimento e perspectiva em algumas partes também. Os peixinhos eu só fiz uns 2, eu acho, de renderizando assim. Depois eu só peguei e copiei e colei, fui mudando algumas coisas, porque, né, trabalho demais, entendeu? Demora. E eu não segui muita referência dos peixinhos, assim como da personagem, então eles acabaram ficando bem mais no meu estilinho mesmo, bem simplesinho. Que eu nem lembro como é o peixe dela, mas de qualquer forma. Eu também fiz tipo umas bolinhas acompanhando eles pra dar mais movimento, e depois eu fui dando profundidade nelas, pra ficar realmente parecendo com bolha mesmo. Depois disso eu adicionei aquele efeito de sombra de água. Eu não sei como é que chama aquilo até hoje. Mas basicamente eu só preenchi a camada com azul na opção de adicionar, e usei a máscara de recorte só na personagem. Aí depois eu peguei um brush mais suave e fui fazendo bolinhas aleatórias com a ferramenta de apagar, no caso, né? Mas sempre lembrando de deixar, tipo, um espaço entre elas, que é bom. Eu também ajustei depois com a ferramenta de liquefazer, pra meio que seguir melhor o volume do personagem. Aí eu decidi adicionar algumas áreas de luz pra dar um efeito mais rosinha, que sim. E eu usei isso com uma camada de adicionar com um tom de laranja.
meio avermelhado assim. Nem tão claro, mas nem tão saturado também. Também adicionei um pouco de blur em algumas partes da área de luz. E depois eu também mudei um pouco a cor dela, da área de luz. E por baixo adicionei uma área mais saturada entre a luz e a sombra, com a camada na opção, acho que overlay, se eu não me engano. E, enfim, eu gosto muito desse efeitozinho que dá. Aí eu comecei a adicionar mais bolhas, que precisava mais de bolha, né? Eu só tinha aquilo pequenininho, precisava de mais. Depois, com as camadas, tipo, todas juntas, assim, eu criei uma nova camada aí, meio que copiei a tela e colei. Aí eu mexi um pouco nas curvas e no equilíbrio de cores pra, enfim, dar uns efeitos diferentezinhos. Eu adicionei áreas com defeito. Eu adicionei áreas com efeito de desfoque, inclusive nas bolhas também, em algumas partes do personagem, do fundo, enfim. E também coloquei efeitos de brilho, que eu amo, os brilhinhos. No caso, esse efeito de brilho que eu coloquei foi um dos brushes que eu criei. Mas enfim. E depois foi só isso mesmo. Eu só aumentei a nitidez e adicionei efeito de ruído pra dar mais textura no desenho. Mas eu acabei não gravando essa parte, porque já tava no final e eu acabei esquecendo. Mas foi basicamente isso. Eu acho que eu só ajustei também um pouco a cor do olho e a parte mais escura, a sombra do olho. Eu acho que eu deixei um pouco mais escuro. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o speed art passando aí, que foi o de 30 segundos que o próprio aplicativo ele grava. Mas é isso. Eu achei ela muito fofinha. Eu tô feliz de finalmente ter desenhado minha deusa Cocodiva. E se tiverem alguma dúvida, pergunta ou sugestão, pode me mandar aqui nos comentários ou no Instagram, que vou ficar muito feliz de ver. Enfim, por hoje foi só isso mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijinho e tchau, tchau. Aí fiquem agora com um pouquinho da minha deusa Kokomi nadando no seu habitat natural, porque, enfim, ela merece e é maravilhoso.